Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Gente, para o vídeo de hoje, então, como eu tinha falado, eu vou pintar uma página desse livro aqui, Twilight Garden, que é esta página dupla aqui. Então, eu vou pintar porque foi um pedido aqui no canal para eu pintar esse sapinho super fofinho e simpático. E para pintar essa página hoje, eu vou usar esses lápis aquareláveis da Staedtler, que inclusive eles chegaram ontem pelo correio, então eu decidi fazer o vídeo de hoje com ele, tanto para testar esse material novo e para aproveitar e já atender um outro pedido que me perguntaram quando eu fiz a resenha desse livro aqui, se seria possível usar aquarela nesse livro para ver se a folha aguentava ou não. Então a gente vai ver isso hoje, eu espero que dê certo e que não manche a folha de trás. Então, como é um material novo e ainda por cima os lápis da Staedtler, ele não tem referência nenhuma no corpo do lápis, eu vou fazer então aqui junto com vocês a minha tabelinha de cores. Eu já deixei os círculos preparados. E também ontem eu já coloquei a numeração aqui atrás no corpinho do lápis para facilitar, porque como não tem referência nenhuma, né, vai ser meio complicado a hora que a gente tá pintando. Então eu vou fazer aqui com vocês rapidinho para vocês também verem as cores. E enquanto isso, já desce a tela, já vai deixando o like também, se inscreve no canal, ativa as notificações para ver mais vídeos aqui no canal, tá bom? Então, bora pintar. Gente, fazia muito tempo que eu queria comprar esse lápis e eu nunca achava ele em loja física. E na internet eu lembro que era muito caro. Então, depois de muito tempo, eu achei aqui na Amazon e eu decidi comprar. E como vocês podem ver aí, as cores são muito lindas. O lápis aquarela super bem. E eu gostei bastante desse lápis e eu acho que ele está super aprovado. Comenta aí embaixo se você tem esse lápis, o que você acha dele. Eu acho que é a primeira vez que eu pinto alguma coisa assim, tipo, a maior parte de um desenho com lápis aquarelável. Eu já usei aquarela e lápis aquarelável para fazer fundo, mas acho que para pintar o desenho em si eu não lembro de ter feito. E também eu acho que eu já posso falar que esse livro está aprovadíssimo para, se você quiser usar aquarela, usar o lápis aquarelável, alguma tinta, porque vocês vão ver que eu usei água em tudo. Às vezes quando eu usava muita água eu até virava a folha para ver se do outro lado tinha manchado, mas nada, gente, sério, não passou nada pro outro lado. E a folha, ela deu uma leve entortada, mas assim, foi muito pouco mesmo. Então eu acho que se você fechar o livro, colocar um peso em cima, eu acho que a folha vai voltar ao normal e você vai conseguir pintar depois do outro lado da folha. Então eu fiquei bem feliz de saber que eu posso usar aquarela para fazer fundo nesse livro, porque é um jeito mais fácil de você preencher um fundo, né, quando você não tem nenhuma ideia do que fazer. Então, se você quiser aquarelar ali para fazer um fundo bonito, dá. Então, dá para fazer sem preocupação. Quando eu tava planejando de pintar esse desenho aqui, para saber as cores das flores, das folhas e tudo mais, eu percebi que ia ser muito verde. Então eu tive que dar um jeito de colocar cor nesse desenho, porque senão ele não ia ser meu, né? Então, eu tinha pensado no início em colocar as flores da mesma cor todas, né? As flores da página da direita ali, mas eu não gostei, eu achei que ficou, sei lá, não ficou minha cara, sabe? Então eu decidi fazer uma cor de cada, então eu organizei elas por cor. Então eu coloquei do amarelo mais claro até chegar no preto. E eu achei que ficou bem bonitinho, assim, acho que deu uma balanceada ali naquele tanto de verde que tem a pintura, né? Outra coisa que eu fiz também foi pesquisar cada planta ali, as que eu conhecia, pelo menos que eu achava que poderia ser, para ter uma ideia de como que eu poderia pintar, né? Então eu gosto de fazer isso porque assim eu tenho uma referência de como pintar as coisas e daí fica mais fácil. Gente, para decidir a cor desse sapo, eu demorei tanto tempo, eu fiz acho que uns 3 testes, porque verde eu não podia fazer porque já ia ser muito verde, né? A página inteira é praticamente verde. Marrom ia ficar estranho porque eu já queria pintar o chão de marrom e aqueles sapos marrons que a gente tem na vida real, eles não são muito fofos, né? Então, num dos testes, eu decidi fazer ele cinza, que era uma cor que eu não tinha usado praticamente no desenho, mas eu achei ele meio sem graça também, sabe? Eu achei que ficou meio... sei lá.
e ele tava sumindo no meio de tudo que eu tava fazendo, né? Então eu decidi colocar um pouquinho de rosa no sapo, sabe? Só pra dar uma corzinha. E aí quando eu passei pro livro, acabei fazendo mais rosa ainda, que antes eu tinha passado cinza na maior parte, eu decidi passar rosa, e eu achei que ele ficou bem fofinho. Eu fiquei bem feliz que eu consegui dar um volume no sapo, assim, porque a cabeça dele, se você for ver, não tem uma área demarcada, né? A ilustradora, ela colocou uns pontinhos, assim, no desenho pra dar a entender que ali é onde tem uma sombra da cabeça pro corpo, né? Então isso que a ilustradora fez eu achei bem legal, porque aí você já consegue ter uma ideia da onde colocar sombra e luz no desenho, né? Que a ilustradora já indica isso pra você. Então eu acho que ficou bem legal esse sapo rosa, porque a cor rosa, ela é oposta do verde, né? Então eu acho que elas sendo opostas, elas destacaram bem, porque a maior parte do desenho ali, ele é verde, né? Gente, eu amei pintar esse alface aí. Eu achei que ele ficou bem bonito. Ele ficou bem clarinho, assim, né? Mas eu gostei de pintar ele porque ele era uma área grande, sabe? Então eu só ia passando o pincel, assim, espalhando as cores sem preocupação. E com o resto eu tinha que tomar mais cuidado, porque eram áreas menores e tudo mais. Então foi meio libertador pintar esse alface aí. Essa folha com a nervurinha rosa, eu achei ela bem bonita. E como a ilustradora desenhou vários quadradinhos na folha, tanto nessa quanto na do feijão, da primeira página, eu usei duas cores. A do feijão eu usei preto e verde, e nessa eu usei um verde escuro e um verde mais claro. E eu achei que ficou bem diferente, né, esse efeito que ficou dividindo as duas cores ali. Gente, sério, foi muito bom pintar com lápis aquarelável, porque você não precisa fazer tanta força assim pra pintar como você tem que fazer com um lápis normal. Porque a hora que você passa o pincel com a água, a cor já se espalha assim, sabe? Ela se mistura, assim, fica super bonito. Só que se você colocar pouco pigmento de lápis, fizer bem clarinho, ele vai ficar bem apagado, sabe? Então você tem que fazer ali com um lápis seco bem forte, daí depois você vir com o pincel. Agora, se você quiser um efeito mais claro, né, de uma cor mais clara, e você pode fazer isso também. Mas também, se caso você faça uma camada mais suave, você pode esperar secar, e aí você passa de volta o lápis, e aí você vem com o pincel e passa de volta e faz uma nova camada, e tá tudo certo. Gente, nessa flor rosa, eu usei tanto o lápis aquarelando, né, eu passei o lápis e depois passei o pincel com água, e depois que ele secou, eu vim com o lápis normal e não aquarelei. Eu fiz isso porque eu não queria usar nenhuma outra cor dos lápis que tem no conjunto da Staedtler. E como eu tinha feito a flor bem clarinha, mas ela tava sem contraste nenhum, eu decidi usar o mesmo lápis que eu tinha feito, só que aí fazer uma camada mais forte. E eu achei que ficou bem simples, mas ficou bem legal. Até porque aquela flor era muito minúscula, então acho que foi o que deu pra fazer nela. Eu tenho que confessar que quando eu voltei pra terminar essas folhas, eu fiquei meio confusa. Porque eu precisava saber o que era cada folha e aonde ia ser a sombra, porque tinha algumas folhas que elas estavam meio curvadinhas assim, então na parte de dentro teria que ser mais escuro, né? Mas aí tinha tanto quadradinho que eu fiquei meio doida, eu não sabia dizer o que era o que folha era o que folha, nossa, fiquei louca. Então aí depois disso eu já tava meio cansada e vocês vão ver que eu vou pular pro alface e depois eu vou voltar nessa aí pra terminar. Gente, só de curiosidade, eu fiz essas duas páginas em mais ou menos 10 horas. Isso é mais ou menos a duração bruta dos meus vídeos, né, do que eu tenho gravado aqui. Então, demorou bastante. Sério, gente, eu super recomendo pra quem nunca testou lápis aquarelável usar, porque, sério, é muito gostoso. Parece que o desenho flui, assim, sabe? Você vai que vai, você vai pintando, assim. É bem libertador, assim, sabe? Gente, eu fiquei tanto tempo em cima do desenho que quando eu terminei de pintar a hortinha, eu não tava gostando, sabe? Eu fiz um chão muito estranho e depois eu fiquei com medo de pintar o céu e ficar horrível, sabe? Porque o desenho tava ficando legal. Mas aí no final eu consegui achar um jeito de arrumar e gostar um pouquinho mais do que eu tava fazendo.
Então no chão eu decidi pintar de marrom e preto, porque se é uma horta, tem terra, né? Mas aí depois eu odiei, como eu falei, né? Porque como nesse kit da Staedtler tem pouco tom de marrom, eu tive que usar o mesmo tom do chão na folha que tá ali perto dela, sabe? Então eu achei que a folha ficou bem próximo do tom do chão. E o que eu tentei fazer foi escurecer com o preto ali atrás, no meio das plantas, né? Daquelas flores coloridas. Mas mesmo assim, eu não achei que ficou muito bom. Gente, vocês também são assim? Porque, sério, se eu ficar muito tempo em cima de uma pintura, ficar cansada, eu vou olhar pro desenho e não vou gostar. Quer dizer, depende, não é sempre assim, mas às vezes quando eu tô fazendo e tô muito tempo em cima do desenho, pode acontecer isso. Diz aí embaixo nos comentários se vocês também são assim. Então, gente, eu criei coragem e decidi fazer o céu. E aí eu pensei, meu, se der errado, só pega uma tinta preta ali e passa tudo no fundo e vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Bom, então para pintar esse céu, eu usei os giz retrátil da Maped para pintar. Ele é aquarelável e ele é perfeito para fazer essas áreas maiores, né? Então, nas maiores partes ali, eu tentei fazer movimentos circulares com o pincel na hora que eu estivesse aquarelando, para dar uma texturinha de céu assim e não ficar só tipo o pincel de um lado pro outro, assim, na horizontal, sabe? Que eu acho que o movimento circular, você fazendo alguma coisa mais redondinha no céu, acho que fica mais legal, porque daí dá uma impressão de nuvem, assim, né? E eu acabei gostando de como ficou o céu. Eu ia até colocar um pouco de rosa, mas eu não quis arriscar, sabe? E vai que ficasse horrível, né? Aí eu ia cortar os pulsos. Não, mentira, eu não ia fazer isso não. E aí, como eu ainda tava encrencando com aquele chão, eu decidi fazer umas graminhas com uma tinta acrílica que eu tinha aqui. E aí, eu acho que isso fez com que aquele chão marrom sem graça se transformasse e ficasse num chão bem legal. Eu acho que a tinta, ela deu uma vida no chão, assim, ela deixou mais complexa, né, o desenho. Então, eu usei 2 tons de verde que eu tinha aqui. Um era mais claro e o outro mais escuro. Eu dei preferência pro verde mais claro, já que o chão tava bem escuro. Então, na parte da frente ali, as gramas estivessem mais perto, eu deixei bem claro. E aí, quando fosse pro fundo, eu usei a tinta mais escura. Ah, e no meio das flores ali que eu tinha falado que tava meio escuro, eu também fiz algumas graminhas assim saindo do meio, sabe? Eu acho que ajudou a quebrar um pouquinho do marrom que tava ali no meio, né? Daquela parte escurona ali. Bom, gente, o resultado final foi esse, depois de 10 horas colorindo. Me diz aí qual foi o maior tempo que vocês ficaram pintando algum desenho. Então diz aí embaixo nos comentários que eu quero saber. E eu também quero saber o que vocês acharam do desenho de hoje. Ele ficou bom? Não ficou bom? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber também, tá? Não esquece de deixar o like aqui no vídeo e compartilhar também para me ajudar a divulgar o canal. E no vídeo da quinta-feira que vem eu vou mostrar como eu planejo as minhas pinturas e como eu faço os testes antes de começar a pintar. Eu acho que vocês vão gostar. Então, um bom domingo para vocês, bom começo de semana e nos vemos na quinta-feira que vem. Beijo, beijo, tchau!